Bom dia, amigos, amigos queridos, amigos que estamos formando sempre, cada vez mais nesse canal, esse canal aqui do YouTube, onde estudamos essa coletânea do Espírito Emmanuel e da psicografia de Chico Xavier, de palestras mais antigas, no momento os estudos diários. Como agradecemos as vossas presenças, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, somos amigos porque temos as mesmas afinidades, somos atraídos para um pensamento comum, uma ideia comum, e isso nos faz irmãos. E o tema de hoje é esse: união fraternal. Por isso as nossas palavras são de agradecimento a Deus por essa oportunidade. Os meios modernos da tecnologia nos oferecem, de acordo com os outros problemas, outras possibilidades. Fecha-se uma porta, escancara-se várias janelas. E nós vamos aproveitando todas aquelas para nos ocuparmos, fazermos presentes. Existe espaço para todos os tipos de pensamento ainda, mas nós precisamos buscar esse espaço de prece, de agradecimento a Deus, de agradecimento à oportunidade do dia, pedindo proteção que nos conduz em nosso caminhar. Pedimos nesse momento para os nossos amigos, familiares, queridos e tantos outros, encarnados e desencarnados, que se encontram muitas vezes confusos, se encontram ainda emaranhados em labirintos, mas que todos nós iremos sair com a luz fulgurante de Jesus, com a certeza da proteção espiritual em nossas vidas. Vamos então fazer a leitura dessa mensagem de número 49, União Fraternal, em que Emmanuel nos traz aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, em que diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides, não esqueças a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimaria talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reportaste a união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Une-te a todos sem exigir que outros se unam a ti. Procura o que seja útil, belo e santo e sublime e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos do que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra cada um deles com teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta.
Não admita que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita e cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do espírito, unidade pelo vínculo da paz. Então, amigos, nós percebemos que 1000 caminhos, infinitos caminhos existem. Nós, quando paramos para buscar uma solução numa determinada situação complicada, não tem uma só, tem várias. Aparecem vários num pensamento nosso. Se fizer isso, tem. Aí a gente começa, ação e consequência. Se eu fizer isso, o que acontecer? Se fizer isso, acontecer. Aí a gente vai ponderando, né, as consequências ali. Se eu vou fazer mal a alguém, se eu estou fazendo mal a mim, se eu estou desrespeitando a lei de Deus, se esse caminho por aqui eu vou criar aqui um empecilho. Então nós vamos na nossa estrada. Às vezes nós somos levados, a vida às vezes a gente demora pensando muito, daqui a pouco acontece, surge uma coisa inesperada e a gente daqui a pouco, quando se vê, já está naquele caminho ali, naquela decisão. A gente demora, né, a cair na piscina, daqui a pouco vem alguém, dá aquela empurrada, a gente pega a raia e tem que ir embora, continuar no nosso caminho. Mas no fundo nós gostaríamos, muitas vezes, que todos aqueles outros caminhos se submetessem ao meu, para haver união. Puxa, se todo mundo pensasse como eu, como fulano, né? Olha só, se isso não seria uma imposição. Eu quero que o outro pense como eu, isso é impossível. O outro, né, não é meu satélite, é minha lua. Às vezes a gente acha que a gente é um sol, né? Ali, o planeta, e o outro é só uma lua que gravita em torno da gente. Vamos parar, o que a gente está imaginando que o outro tem que pensar como a gente? Que certeza é essa? Às vezes a gente fala assim, eu queria ter certeza que eu escolhi o caminho certo. E aí começa naquela história, e se eu tivesse, e se não sei o que, e se... E olhando para trás, vai paralisar. E se o resultado seria completamente outro? Mas nós já estamos aqui, vamos continuar. Se não tiver bom, a gente muda. Não dá para ficar parando, imaginando e se. E se já foi embora. A gente continua os nossos passos. Então a gente começa a se unir no nosso caminho mental, espiritual e fisicamente nos unimos às outras pessoas, porque esse caminho é o caminho espiritual que estamos elegendo. É o caminho das nossas vidas. Mas fisicamente estamos unidos em inúmeras outras pessoas. E a gente não pode exigir que o outro se una ao meu caminho, se submeta ao meu pensamento. Mas eu já expliquei ele um montão de coisas, chegou até a botar medo. Não vai funcionar. Nós estamos caminhando juntos, muitas vezes a gente mora na mesma casa, a gente dorme até na mesma cama, fisicamente, mas os nossos sonhos podem ser completamente diferentes. Ter caminhos, encontrem soluções diferentes. E a gente começa a buscar, junto ao companheiro,
O que for bom, belo, útil, a gente já não sabe retirar o que for bom? É aquele tipo de pensamento que ele escolheu no caminho dele não serve para mim. Poxa, mas o restante é ótimo. É uma pessoa de mente sadia, é uma pessoa que traz alegria, é uma pessoa que busca sublimar, né, seus desejos inferiores e está buscando sempre crescer. Olha como essa pessoa. Então eu também tenho que procurar isso na minha vida. Tenho que procurar isso. Quando eu me encontro com outro, meus caminhos são baseados naquilo que for bom, sadio, para o meu corpo físico, para a minha alma, para o meu espírito, que me leve, né, a uma ascensão espiritual. É isso que eu busco na vida, no outro, em tudo que eu reparo. Então a gente lembra ali, né, que ele fala: a nascentezinha se une ao regato, o regato já se une ao rio e o rio liga-se ao mar. A gente se junta aos bons, né? Quando a gente se junta aos bons, a gente fica melhor ainda. Una-se aos bons, não é mesmo? Então, a gente vai lembrar que esses caminhos, quando a gente não sabe discernir, não tem essa percepção das leis de Deus, sabe que a gente não pode muitas vezes ir por um caminho que vai nos levar ao sofrimento. Por que aquele caminho está levando tanto ao sofrimento? Com certeza, aquele caminho, aquelas escolhas estão contrárias à lei de Deus. E todas as vezes que fizermos escolhas contrárias à lei de Deus, nós iremos sofrer. Nós só seremos felizes quando os nossos pensamentos, a forma de caminhar, esteja ligado ao Pai. E ele fala aqui, para a gente reparar, porque todo trabalho e aprimoramento no bem é santificante, não é? Então um está ali ajudando, vai fazer uma visita aos hospitais, aos doentes, o outro vai cuidar de crianças e adolescentes, de órfãos, o outro vai lá cuidar de um asilo, vai dar aula para um grupo de jovens, o outro está lá trabalhando no campo, plantando, cuidando dos animais. Já parou para pensar o esforço disso? A gente come, bebe, mas não para ver de onde isso vem, né? Se é alguém fazendo um esforço. Então são muitas áreas de trabalho. Aquele outro que está lá buscando falar no bem em todos os setores religiosos, o que leva a palavra, o que nos relembra a palavra, o que nos lembra a necessidade de estarmos sempre unidos ao Cristo. Então, nós temos que honrar cada um deles. Todo trabalho é santificante, cada um vai buscar o seu caminho. Um vai ser médico, outro vai ser veterinário, é aquele que é professor, é aquele que cuida da limpeza, é aquele que organiza as coisas. Existem tantas formas de ser útil. Todos são bons. Então só o meu caminho, só as minhas escolhas importam? Será que a gente pensa nisso? Se a gente pensar assim, a gente está sem compreensão. Porque só quando nós tivermos entendimento, compreensão e serenidade, nós vamos nos unir fraternamente, respeitando o outro. Às vezes a gente chama o outro para trabalhar junto alguma coisa, o outro fala assim, eu vou aí te ajudar. E a gente fala, eu quero que copie isso aqui. Aí a gente entrega o livro, copia. Aí ele começa a copiar, ele fala, não, tem que copiar assim, ó. Você bota assim, depois vai para outra. Aí o outro, mas eu acho melhor copiar assim. Não. O outro faz o trabalho dele e entrega. Só que a lógica dele de trabalhar é diferente da minha. Talvez eu pense de uma forma sequencial e ele pense de uma forma aleatória, mas que vai dar no mesmo resultado. O objetivo é o resultado comum. Não está infringindo nenhuma lei, ele só quer fazer diferente, do jeito dele, com a criatividade dele. Eu não posso impossibilitar ou fazer com que o outro embote o seu pensamento, a sua felicidade, a sua criatividade. Deixe o outro fazer.
Nós não somos para fazer patrulhamento, né, da forma do outro agir. O outro não está crescendo, o outro não está se aprimorando, o outro está bem. Vamos aprender a ter respeito, a ter compreensão por esses diversos caminhos. Não servia para mim, mas para ele está servindo. A necessidade dele é aquela espiritual. Eu não conheço a história daquele espírito. Vocês conhecem? Eu conheço a história, eu não conheço a minha história. Eu não sei por que alguns caminhos a vida me... Eu falava, vou tomar um rumo. O rumo me tomou. Em inúmeras situações, o rumo é que me tomou. Eu não tive, em alguns momentos, a gente percebe que não tem muita escolha, não. Em outras, a gente pode ter. Como vai, né, aceitar o rumo tomando a gente muitas vezes. Então, se eu não conheço a minha história espiritual, eu não sei, não conheço. Imagino, mas conhecer eu não conheço. Por que eu tive que passar por determinadas provas e expiações? Por que o outro está fazendo aquele caminho? Aí a gente fala, gente, isso é papo de guia, né? O resto, as pessoas inventam umas coisas que, esse fulano tem um problema na perna, é porque ele chutou. Vamos parar com esse cálculo, né? Mas sem razão, que já não tem mais razão desses adivinhadores dessa maneira. Não tem. Então porque esse fulano não tem uma parte, ou porque esse fulano tem tal doença? Não, gente. Algumas doenças que são somatizadas, as causas já foram entendidas até pela ciência e pesquisadas. Algumas, essas outras questões, é puro chute que, se não for um médium realmente respeitado, às vezes é balela do outro, né? Diferente quando um Chico Xavier e um Divaldo e tantos outros médios conceituados colocam situações sim do passado, porque a pessoa precisa saber. Mas a gente vê muito uns cálculos assim de ligação, e isso fica assim tão pequeno, né? Como se fizesse pequeno a escala evolutiva, os projetos de Deus, tão pequeno. Então vamos pensar assim, tem coisas que eu ainda não sei, não vou ficar chutando com coisas que eu não sei, entrar num labirinto que eu desconheço. Se eu tiver que saber, vai chegar a mim. Não vou ficar procurando, nem especulando de uma forma tão barata. Então a gente para pensar o respeito que eu tenho que ter pela escolha do outro e pela minha vida. São necessidades espirituais diferentes, cada um está no seu degrau evolutivo. Estamos juntos no pátio da escola, sim, que é o planeta Terra. Mas na hora que toca a campainha, cada um vai para a sua sala, para a sua série, no seu grau de necessidade, vai passar por suas provas. Perceberam que a gente está junto e ao mesmo tempo separados? Por isso que muitas vezes a gente não tem afinidade. Estamos juntos, mas cada um numa série diferente. Por isso nós temos que ter compreensão e fraternidade. Compreender que o outro tem a necessidade de vivenciar. E aí a gente vai falar, né, que a gente não vai admitir que os outros estejam enxergando a vida através dos nossos olhos. A gente às vezes pensa isso, mas como é que ele não entendeu? Não entendeu porque ele não está vendo como é que eu estou fazendo as minhas escolhas. Interessante que Emmanuel falou, só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore. Vocês sabiam que as árvores, né? É muito bom a gente fazer uma plantação de vegetais próximos, idênticos. Aquele campo já foi provado que é melhor. Porque as árvores, elas se unem abaixo do solo, elas se encontram. E é interessante isso, né? A gente olha uma árvore lá, outra árvore está cá, e ali existe uma rede subterrânea.
Mas se vocês pararem para pesquisar lá no ramo da ciência, vocês vão encontrar, tem uma rede subterrânea que funciona como o quê? O que parece essa rede? Uma internet do reino vegetal. Elas ali trocam informações, trocam nutrientes. Olha, reparem, até o reino vegetal aprende a crescer para se unir. E nós? Então, quando a gente fala, né, que a gente lembra da escada de Jacó como uma escada evolutiva, isso é quase que infinito. Onde é que eu estou nessa escada? Olha, eu costumo falar, eu estou numa meiuca aí, que nem sou aquele espírito bárbaro, né, que ainda está com aquele que a gente vê nos desenhos animados, com aquele pedaço de coxa na boca e um tacape na outra, e ainda nem muito longe ainda de um espírito como um Francisco Cândido Xavier. Eu estou aqui numa meiuca, olhando assim, já saí lá do chão, estou crescendo. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, mas eu tenho que aprender, porque se eu começar a correr muito, eu não aprendo nada. Eu quero fazer 10 mil coisas e não aprendo. Aí eu volto a reencarnar no mesmo degrau evolutivo. Volto a reencarnar no mesmo degrau evolutivo. Por quê? Curta jornada. Se eu não entender essa jornada, eu não vou passar para outro. Então a gente começa a ter mais consciência de cada dia. Já botaram criança para andar antes dela engatinhar? O que acontece? Retirando as exceções, que as exceções sempre existem, o que acontece? Ela tem dificuldade. Ela vai ter alguma dificuldade. É necessário engatinhar para que aqueles músculos sejam, né? Já botaram criança para escrever sem aprender a segurar o lápis? Trabalhar os pequenos músculos com massinha, amassando? Por que aquilo tudo? Amassar papelzinho, Ó, o desenvolvimento. Quem faz esse trabalho pré, fica melhor quando chega o outro estágio. E são estágios. Não adianta pular, porque vai ter que voltar. Em algum momento vai ter que fazer um trabalho para recuperar aquilo que não fez com mais cuidado, que aquilo era a base, aquilo era a necessidade. Por isso eu não posso ficar olhando para onde o outro está. O outro é a história dele. Eu não sei quanto tempo ele tem, eu não sei as escolhas que ele fez. Não tem como saber. Eu tenho que olhar para mim. Falar, eu já caminhei e continuo caminhando. Nem o desespero de achar que é um abismo e que eu vou desistir de andar, e nem olhar e falar que eu já estou. Não, peraí, cada dia, não tem jeito. Essa opção não é minha, não. Mas vamos caminhar para sair. Você está insatisfeita com o meu caminho? Vou parar, vou pegar o meu mapa e vou sentar comigo mesmo e vou falar assim, olha só o que eu escolhi também. Olha como é que eu estou agindo, olha como é que eu estou me comportando. Posso modificar? Posso. Ali eu já modifiquei meu caminho. No momento que eu penso, me organizo e procuro, através do comportamento, colocar em prática, eu altero o meu caminho. Repararam? Eu retifico esse caminhar. Aí eu estou fazendo um desenho, um esboço. Tem que olhar o mestre que desenhou lá, o desenho perfeito. E aí eu comparo. Nossa, estou longe. Vou fazer de novo. Outra folha em branco. Nossa, ainda estou longe. Outra folha em branco. Começando a perceber. E é assim que nós vamos caminhar. E quem é esse nosso modelo? Jesus. Não é A nem B. Jesus. Ali. Para que servem os outros modelos de espíritos superiores, né? Quando a gente imagina, né? São Francisco de Assis. E geralmente a gente fala que é uma unanimidade de escolha, né? Aquela integração com o reino animal que ele tinha com o reino vegetal, e o irmão Sol, irmã Lua, ele se via ali junto, integrado. Nós temos a ideia de que ele viveu antes, espiritualmente,
para se tornar São Francisco de Assis hoje? Não temos. Temos a certeza que foi com muito esforço e muito trabalho. Ele não foi eleito para fazer pular. Se ele chegou a ser escolhido, se Saulo se transformou em Tarso, foi escolhido, existe um caminhar anterior. Certamente, senão não aguentaria. Então nós vamos começar a lembrar, quando ele fala aqui, quando a gente se aproxima do outro, com respeito verdadeiro, não é só da boquinha, ah, meu amorzinho, mas o pensamento é tipo assim, tá completamente errado, ih, vai se dar mal, quando morrer, quando desencarnar, tem gente que pensa, não pensa, ih, fulano, quando chegar lá do outro lado, olha, vou dizer uma coisa para vocês que eu acredito, quando a gente desencarnar do outro lado, a gente vai ter um susto mesmo. Porque muita gente que a gente pensou que ia estar num lugar, vai estar no outro, hein? Eu costumo dizer isso, hein? Não pensa que a gente tá... Ó, a gente não pode se iludir não, hein? Essa averiguação moral não é como a nossa, tão simplesinha. Ela é mais complexa. São... O que realmente nos movimenta? Não só o pensamento chegou, eu mudei de comportamento. Antes desse pensamento, o que está nos movimentando realmente? Qual a raiz disso? Vocês percebem que cada vez que essa consciência vai abrindo, no início ela aceita o comportamento, depois ela aceita a forma de falar pelo comportamento, depois ela aceita o pensamento, mas depois essa consciência começa a falar assim, mas na realidade o que te movimentou? Então, a história é para outro dia. Então ele fala, se a gente chega oferecendo o nosso melhor, o outro também vai oferecer o melhor dele. Lembra? A gente sempre lembra, né? Um pouquinho de doçura transforma aquela tonelada de amargura em amizade. Um pouco mais com sinceridade, com a vibração. Se o outro nos é difícil, a gente tem que conviver. Vamos colocar a imagem de Jesus entre nós, nos abraçando, nos conciliando. A imagem do Cristo. Nós vamos saber lidar melhor com o outro. Que às vezes até é difícil mesmo em termos de vibração. Mas como buscando Jesus aqui no meio de nós, Ele vai nos protegendo e vai nos envolvendo. E vai diminuindo essas arestas. Então o outro, como um eco, sempre vai nos ofertar. Então a gente sabe de respeitar, cultivar harmonia, aonde a gente for chamado, a gente vai numa casa espírita, vai em outra, respeito. Respeito pela forma, né? Pela dinâmica de trabalho diferente. Tá falando em Jesus? Tá falando em Deus? Tá falando em reencarnação? Tá falando ali sobre lei de ação e reação? Está ali falando em misericórdia divina também? Está esclarecendo e consolando? Busca estudar o grupo? Está ótimo. Se começa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, não muda nada. Então a gente percebe, né, dos inúmeros caminhos e a necessidade de harmonia. Então nós começamos a ter o discernimento das nossas escolhas. Eu cobro de mim muito, porque acho que eu já tenho condições de saber fazer um discernimento melhor entre o que é bom e o que é mal. Cada vez mais eu tenho que aprender, mas por que não? Por que isso? Eu vou me testando e vou buscando entender. Eu estudo, eu sinto dores que me fazem acordar para algumas questões, eu faço as preces, eu medito. Quando a gente já tem essa base, a gente sabe que o outro vai falar lá do caminho dele, vai vender lá o peixe dele. E a gente vai ouvir. A gente não é mais criança. Eu vou ouvir. Porque eu vou, me escandalizar. Não, é a ideia que ele tem. Tem alguma coisa de bom ali, no que ele falou? Olha só isso que ele falou de bom. Às vezes aquilo é bom, mas o restante.
Não tem nada ali, é inócuo, é vazio. Espreme que sai nada. A mim não interessa. Mas tem outros que gostam daquilo ali ainda. Fazer o quê? Deus não é o Pai de todos nós? Jesus não está ensinando há quantos mil anos? Vamos aprender? Vamos. Ou pelo amor ou pela dor, não vamos? Vamos. A dor é que vai acordar. Então, nós sabemos que se somos influenciados pelo outro, nós podemos influenciar também. Aí a gente fala, pô, deixa eu te explicar como é que eu penso isso. Ele falou, ele também tem direito de falar, eu penso dessa maneira. Mas sem desrespeitar a forma que a religião do outro, o que o outro faz. Você está feliz, meu filho, na sua religião? Você está bem no seu grupo? Que bom! Está pensando em Deus, em Jesus, em fazer o bem? Que ótimo! Não é assim? Cada um na sua seara, no seu campo de trabalho. Então, esses caminhos que ele fala da união fraternal é respeito pelas lógicas diferentes, é a nossa boa vontade de ver que no futuro todos nós estaremos unidos ao Pai, todos nós. Então nós vamos deixar o outro encontrar o seu caminho enquanto nós vamos caminhando. Existe, eu coloquei aqui um pedaço, né, uma frase que se encontra dentro de um texto do Antônio Machado. Antônio Machado, ele é um espanhol, eu anotei aqui, de 1875, em que ele diz: caminhante, não há caminho, o caminho é feito ao andar. Ou seja, não tem caminho, o caminho é feito ao andar. Ele é um espanhol. E ele é muito interessante essa frase, realmente, para a gente lembrar que o caminho não está pronto. Algumas coisas, a vida vai botar a gente em alguns caminhos, mas ele não está pronto, ele não está pronto. Ao andar, né? Porque quando ele não está pronto, a gente vai falar que ele vai ser definido como? Cada escolha nossa vai definindo, é feito ao andar. A gente vai definindo enquanto caminha. É o livre-arbítrio. Olha a importância do livre-arbítrio. Nós vamos alterando a rota da nossa vida através de cada pensamento, atitude. Nós vamos alterando o nosso destino. Não é assim? Então a gente vai fazendo uma construção diária. Nós somos uma página em branco e a cada dia, né, recebemos essa página em branco. Ao acordar, a gente pode lembrar assim: somos coautores com Deus. Eu não estou pronta. Meu pai trabalha, né? Eu também tenho que trabalhar comigo e com o outro. Então nós somos coautores. Então esses caminhos são feitos ao andar. Se nós estivermos numa margem, querendo atingir a outra margem da estrada, e aqui tem uma grande vegetação, não tem caminho. Nós vamos andar por ali, aquela mata vai abaixar e a gente vai chegar do outro lado. O outro vai por aqui, vai abaixando a mata. O outro vai... De tanto abaixar essa mata, nós vamos ver qual que é o lado mais abaixado da mata para ver o caminho que foi mais utilizado. Olha quantos caminhos podem ter em cima dessa mata. A gente vai reparando quando o outro vai pisando e aquilo, o vegetal, né, aquele capim vai cedendo e ali vai vai ficando mais fácil de passar. Uns aproveitam o caminho que o outro já fez para passar, mas na realidade cada um de nós vai fazendo o caminho ao caminhar. Portanto, possamos encerrar respeitando as escolhas do outro, lembrando que ele é um mundo assim como nós, que tem desejos, que tem dificuldades e que é filho de Deus. Com essa certeza, nós podemos dizer: meu Pai, que a Tua luz, Senhor, possa clarear os caminhos que devemos trilhar. Que possamos bater nessa porta da ajuda, da misericórdia
e que possa ser inspirado em cada um de nós os caminhos que devemos percorrer. Nos sustente, Senhor, nessas caminhadas, porque sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e somente Tu nos levará ao Pai. Nos conduza, Senhor, com muita paz e harmonia. Que Deus assim abençoe a todos em vibrações de muita paz, a todos encarnados e desencarnados, caminhantes, fazendo o seu caminho. Graças a Deus.